Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o uso da espironolactona durante o uso de esteroides anabolizantes para mulheres, tá? Então é muito comum a gente observar por aí a prescrição desse diurético, né, da espironolactona, durante o ciclo de oxandrolona, por exemplo, que uma mulher vai fazer, ou outro esteroide anabolizante. Então é muito comum a gente observar a prescrição da espironolactona junto com esse esteroide, né, durante esse ciclo, visando minimizar efeitos colaterais virilizantes, né, de origem androgênica, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai discutir todos os princípios por trás disso, né? Se realmente faz sentido, se é eficaz e se é uma boa estratégia, se é válido de ser feito isso, tá certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, né, vamos entender o que é a espironolactona, como que ela age, né? Então, como eu falei, a espironolactona, ela é um diurético, tá? Ela é um diurético poupador de potássio, tá certo? Então, você deve estar pensando assim, tá, a espironolactona é um diurético, mas o que tem a ver, né, com efeitos colaterais de origem androgênica? Qual que é a relação, né? Então vamos lá. A espironolactona é um diurético poupador de potássio porque ela é uma antagonista, tá, do receptor de mineralocorticoides, tá? Antagonista do receptor de mineralocorticoides, tá? Então, ela se liga no receptor de mineralocorticoides e bloqueia esse receptor, né? Mas o que é um mineralocorticoide, né? O principal que a gente tem no nosso corpo é a aldosterona, tá? Que é um hormônio que é da classe dos mineralocorticoides, tá? Que ele é produzido pela glândula suprarrenal, tá certo? Então, a aldosterona é o principal hormônio aí mineralocorticoide que a gente tem no nosso corpo. E olha só, vamos começar a entender então. A aldosterona, ela é um hormônio esteroide, tá? Então, olha só, os hormônios esteroides não são apenas os esteroides anabolizantes, tá? Então a gente tem vários hormônios esteroides, a gente tem testosterona, o próprio estrogênio é um esteroide, é um hormônio esteroide, tá? Aldosterona é um hormônio esteroide, cortisol é um hormônio esteroide, tá? O que todos esses hormônios têm em comum? Todos esses hormônios, eles são derivados do colesterol, tá? Então, todos eles são produzidos a partir do colesterol. E isso faz com que eles tenham estruturas químicas semelhantes, tá? Então, aldosterona, cortisol, testosterona, estrogênio, por eles terem estruturas químicas semelhantes, eles podem interagir com o receptor um do outro, né? Então, por exemplo, ó, a aldosterona, ela vai fazer o quê? Ela vai se ligar no receptor de mineralocorticoides, tá? Então, ela ativa o receptor de mineralocorticoides. Quando ela faz isso lá nos túbulos renais, por exemplo, né? O que vai acontecer? Qual que é a ação, né? Vai acontecer reabsorção de sódio e água, né? E excreção de potássio, tá? Então essa que é a ação da aldosterona. Ela vai fazer o quê? Ela vai reabsorver sódio e água e excretar potássio, tá certo? Essa que é a ação
da aldosterona. E aí, ó, para ela ter essa ação, ela precisa se ligar no receptor dela, no receptor de mineralocorticoides. O que a espironolactona faz? Ela se liga no receptor de mineralocorticoides e bloqueia esse receptor. Ela ocupa esse receptor e impede que a aldosterona se ligue, tá? Então a aldosterona não consegue se ligar no receptor de mineralocorticoides e, consequentemente, ela não vai conseguir reabsorver sódio e água e excretar potássio. Então, olha só a ação diurética, né? Qual que é a ação diurética da espironolactona? Ela bloqueia essa ação da aldosterona e aí você vai excretar mais sódio e água e deixar de excretar potássio, tá? Você vai reabsorver mais potássio. Então, olha lá, por que é um diurético poupador de potássio? Justamente por conta disso. Ele vai inibir ali a excreção de potássio. Então, poupa potássio, tá certo? Então, essa é a ação diurética da espironolactona, tá? Por isso que é um diurético, tá certo? Que vai excretar aí mais sódio e água, tá? Beleza, mas então o que tem a ver, né, com a questão dos efeitos colaterais de origem androgênica e tudo mais? Olha só, o que permite que a espironolactona se ligue no receptor de mineralocorticoides? Ela tem que ter uma estrutura semelhante, né, uma estrutura química semelhante aos hormônios esteroides, tá? Então, a espironolactona ela tem uma estrutura semelhante à de um esteroide também, né? Então, olha só, por conta disso, né, dela se ligar nos receptores de mineralocorticoides, ter uma estrutura semelhante aos hormônios esteroides, ela também vai interagir com os receptores dos outros hormônios esteroides. Então, olha só, a gente vai ter ali, ó, por exemplo, o receptor androgênico, né, que é o receptor da testosterona, tá? Receptor androgênico, o receptor estrogênico, né? O receptor de corticosteroides, que é o receptor do cortisol, né? Então a gente vai ter todos esses receptores, além do receptor de mineralocorticoides também, né? Então, ó, receptor androgênico, receptor estrogênico e receptor de corticosteroides, tá? Aqui vai se ligar a testosterona, tá? Vou até fazer o esqueminha aqui, ó. Aqui vai se ligar a testosterona, por exemplo, tá? Aqui vai se ligar o estradiol, por exemplo. E aqui vai se ligar o cortisol, tá? Então, quando algum composto ele tem certa afinidade por um desses 4 receptores, né? Pelo de mineralocorticoides, pelo receptor androgênico, pelo estrogênico ou pelo receptor de corticosteroides, ele pode ter uma certa afinidade pelos outros também, tá? Então, nesse caso aqui, isso acontece, tá? A espironolactona, no caso, ela se liga bem forte no receptor de mineralocorticoides e bloqueia esse receptor, tá? Impedindo que a aldosterona se ligue. Beleza, é o efeito diurético da espironolactona. Só que ela também antagoniza o receptor androgênico, tá? Ela também vai se ligar no receptor androgênico e vai bloquear, né, esse receptor, impedindo que a testosterona e os hormônios androgênicos, os esteroides, né, se liguem nesse receptor. Porque todos os hormônios esteroides, né, o próprio DHT também, todos esses androgênios, eles vão interagir com quem? Com quem? Com o receptor androgênico, né? Então esse é o foco aqui da nossa discussão, é o receptor androgênico, tá? Então é a partir do receptor androgênico que os esteroides anabolizantes, que a testosterona vai desencadear os seus efeitos, né? Então, quando a testosterona vai lá, se liga no receptor androgênico, no músculo esquelético, vai induzir ali a síntese proteica e tudo mais, enfim, né? É assim que age
os esteroides, a testosterona, no sentido, né, de promover anabolismo, tá? Então, quando você utiliza a espironolactona, você bloqueia esse receptor androgênico, tá? Então aí a gente já começa a ver um certo problema, né? Porque olha só, ao mesmo tempo que a ligação dos esteroides anabolizantes, né, quando os EAA, né, os esteroides anabolizantes androgênicos, quando eles se ligam no receptor androgênico, por exemplo, na pele, né, nas glândulas sebáceas, tá, nos folículos pilosos, o que vai acontecer? Acne, né, queda de cabelo, né, alopecia androgênica, tá? Então, são efeitos colaterais de origem androgênica, tá? São efeitos colaterais virilizantes, tá? Quando esses esteroides anabolizantes vão lá e se ligam no clitóris, por exemplo, na mulher, né? Você pode causar uma clitoriomegalia, tá? Hipertrofia do clitóris, tá? E, inclusive, isso pode ser até irreversível, né? Se o clitóris hipertrofiar a um nível que se gera fibrose, isso não vai reverter mais, tá? É a mesma questão da ginecomastia no homem, por exemplo, né? Então, se a glândula mamária começa a crescer ali mais rapidamente, você já entra com alguma intervenção para fazer ela voltar, ela retorna, beleza. Só que se você deixar ela evoluir bastante e formar fibrose, né? Aí você não retorna mais, aí é só cirúrgico, tá? É a mesma coisa no clitóris. Então, se o clitóris estiver crescendo ali, se proliferando, e você interrompe, né, o uso, faz alguma intervenção para fazer parar, pode ser que retorne um pouco. Mas se você deixar formar fibrose, não vai retornar mais, né? Aí é só cirúrgico, tá certo? Então, a gente tem todos esses efeitos colaterais, né, virilizantes, que ainda tem, por exemplo, também a questão quando esses esteroides se ligam nas cordas vocais, pode gerar aí um engrossamento da voz, né? Então, outro efeito colateral, engrossamento da voz. Então, são todos efeitos colaterais que a mulher não deseja ter, né? São efeitos colaterais de natureza androgênica, né? Efeitos colaterais virilizantes que se quer evitar durante o uso de esteroides anabolizantes, durante o ciclo ali que a mulher quer fazer, tá? E aí, né, pensando em diminuir tudo isso aqui, né, pensando em amenizar todos esses efeitos, que se faz? Se utiliza a espironolactona para bloquear o receptor androgênico. E aí, ó, o esteroide ele não vai conseguir se ligar no receptor androgênico na pele, né, nas glândulas sebáceas, nos folículos pilosos, no clitóris, na faringe, aqui nas cordas vocais, né? Então, ele não vai conseguir se ligar nesses tecidos. Você vai amenizar os efeitos colaterais, beleza. Só que você também vai bloquear a ação, né, desses esteroides no músculo. Então, os resultados também vão ser inferiores, né? Então, isso que tem que ser muito bem considerado, porque quando você utiliza a espironolactona, ela bloqueia o receptor androgênico no corpo todo. Então, não é um bloqueio específico na pele, no folículo piloso, é um bloqueio no corpo inteiro. Então, você bloqueia no músculo também. E isso vai fazer com que você reduza, né, os efeitos anabólicos do esteroide. Então, pensando por esse lado, não é muito mais inteligente você reduzir a dose do esteroide anabolizante ao invés de querer utilizar outro fármaco que pode estar gerando mais efeitos colaterais, que você está acrescentando um fármaco a mais, né? Então, quanto mais fármacos tiver, mais difícil vai ser o manejo de tudo isso, né? Começa a ficar uma grande confusão, você não sabe qual efeito colateral está sendo de qual fármaco, né? Então, quanto mais
medicamentos você insere, né, no protocolo, quanto mais medicamentos a pessoa está usando, mais confuso fica. Você não entende qual efeito colateral está sendo de qual fármaco, começa a virar uma grande bagunça, o risco fica bem maior, né? Então, quanto mais fármacos, maior o risco, né? Então, ao invés de adicionar um outro fármaco, é muito mais inteligente você utilizar uma dose menor, né? Porque não vai fazer diferença, né? Não vai fazer muito sentido você usar uma dose mais alta, ter os colaterais, né? E utilizar um bloqueador do receptor androgênico para diminuir os colaterais, que vai diminuir também os resultados, né? Então, por que você não utiliza uma dose menor já, né? Porque vai ser praticamente a mesma coisa, né? Você vai estar usando ali uma dose mais alta e aí você utiliza ali um bloqueador do receptor androgênico para bloquear os colaterais, mas você bloqueia os resultados também. Então você vai ter uma perda dos resultados, né? Se você utiliza uma dose menor, você vai ter menos resultados, né? Porque a gente sabe que é dose dependente, até um certo ponto, né? Quanto mais você aumenta a dose, mais você tem ganhos anabólicos, né? Até atingir um certo platô, tá? Mas aí também os efeitos colaterais vão acompanhar isso, né? Então, não vale a pena você utilizar uma dose menor, que vai te dar menos resultados, só que você não vai ter ali o outro fármaco atrapalhando, né? Ele sai. Então, você não vai ter o outro fármaco e atrapalhando a questão da hipertrofia, você vai ter praticamente a mesma hipertrofia nos dois casos, né? O mesmo resultado. E os colaterais também vão ser semelhantes, porque você vai ter a mesma ação androgênica, né? Então, ficou até meio didático de entender aqui com a mão, né? Porque olha só, por exemplo, vamos supor, vou até fazer um gráficozinho aqui para ficar mais fácil de entender, ó. Vamos supor que, ó, aqui é o efeito do esteroide, né? Aqui é o esteroide agindo tanto em colaterais quanto em resultados, né? A gente sabe que é proporcional. Então, beleza. Essa aqui é a ação, né, do esteroide. Ok. E aí, você utiliza essa dose e começa a ter efeito colateral. Aí você fala, pô, vou utilizar a espironolactona para bloquear os colaterais. Aí você vai lá, né, utiliza a espironolactona e aí você bloqueia toda essa parte aqui, né? Bloqueia tudo isso aqui e você vai sobrar isso aqui, ó. Vai sobrar isso aqui da ação do esteroide, né? Tudo isso aqui você bloqueou. Você bloqueou tanto os colaterais quanto os resultados. Então pensa comigo, não valeria a pena você utilizar só isso aqui, ao invés de você utilizar o fármaco mais o esteroide em dose mais alta? Não valeria a pena você utilizar só o esteroide em dose mais baixa? Vai dar exatamente na mesma praticamente. Só que no segundo caso, né, que você, quer dizer, no primeiro caso, que você insere o fármaco, né, você vai ter um risco a mais. Você vai estar ali mais propenso a ter mais efeitos colaterais, porque é um fármaco, né, que ele tem seus riscos, tem seus efeitos colaterais, podem ter efeitos adversos, né. Então essa que é a grande questão do uso da espironolactona. Faz sentido utilizar para reduzir efeitos colaterais? Faz. Ela vai antagonizar o receptor androgênico, vai reduzir os efeitos colaterais de fato, né? Só que também vai reduzir os resultados, tá? Então, não faz muito sentido querer inserir um fármaco a mais, né? Pensando nisso, sendo que bastaria você reduzir a dose e não ter os riscos, né? Da inserção de mais um fármaco, né? No protocolo, tá certo? Então, se esse vídeo te agregou, deixa aí a sua curtida, comenta aí o que você achou, sugestões de temas para próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.